Existem coisas que a gente vê na rua de madrugada que nunca deveriam ser vistas. Coisas que não têm nome, que não fazem sentido, que a gente tenta esquecer, mas que ficam grudadas na memória como uma mancha de sangue que não sai. Meu nome era Sargento Oliveira. Eu digo era, porque o homem que eu fui morreu naquela noite de maio de 2019. O que sobrou, isso aqui, é só um eco. Eu era policial militar há 14 anos, patrulhamento noturno, zona rural, interior de Minas Gerais. Eu já tinha visto de tudo: acidente brutal, corpo esquartejado, gente enlouquecida por droga. Mas nada me preparou para o que eu toquei naquela madrugada. E eu toquei, entende? Não foi visão, não foi alucinação. Eu coloquei a mão naquilo. 7 dias depois, eu comecei a morrer. Ninguém conseguiu explicar. Os médicos não entenderam. Minha esposa não acreditou. E as autoridades, bem, elas preferiram que eu ficasse calado. Mas antes de ir, eu gravei isso. Porque se você está ouvindo agora, é porque alguém achou que essa história precisava ser contada. Pausa curta, respiração. Se você se interessa por relatos como esse, coisas que acontecem longe dos holofotes, em estradas vazias, em noites sem testemunhas, talvez você queira acompanhar esse canal. Porque o que eu vou contar aqui não é ficção. E talvez no fundo você já saiba disso. Existem coisas que a gente vê na rua, de madrugada, que nunca deveriam ser vistas. Coisas que não têm nome, que não fazem sentido, que a gente tenta esquecer, mas que ficam grudadas na memória como uma mancha de sangue que não sai. Meu nome era Sargento Oliveira. Eu digo era, porque o homem que eu fui morreu naquela noite de maio de 2019. O que sobrou? Isso aqui é só um eco. Eu era policial militar há 14 anos. Patrulhamento noturno, zona rural, interior de Minas Gerais. Eu já tinha visto de tudo. Acidente brutal, corpo esquartejado, gente enlouquecida por droga. Mas nada me preparou para o que eu toquei naquela madrugada. E eu toquei, entende? Não foi visão, não foi alucinação. Eu coloquei a mão naquilo. 7 dias depois, eu comecei a morrer. Ninguém conseguiu explicar. Os médicos não entenderam. Minha esposa não acreditou. E as autoridades, bem, elas preferiram que eu ficasse calado. Mas antes de ir, eu gravei isso. Porque se você está ouvindo agora, é porque alguém achou que essa história precisava ser contada. Pausa curta, respiração. Se você se interessa por relatos como esse, coisas que acontecem longe dos holofotes, em estradas vazias, em noites sem testemunhas, talvez você queira acompanhar esse canal. Porque o que eu vou contar aqui não é ficção. E talvez, no fundo, você já saiba disso. Eu nasci em Governador Valadares, mas me mudei para Teófilo Otoni depois que entrei na PM em 2005. Cidade pequena, pacata, aquele interior onde todo mundo se conhece. Eu gostava disso. Gostava da rotina previsível, gostava de saber que meu trabalho tinha sentido. Eu era casado com a Jéssica. A gente tinha 2 filhos, o Lucas, de 11, e a Maria Eduarda, de 8. Vida simples, mas boa. Eu trabalhava de noite porque o adicional ajudava no orçamento. Ela reclamava, claro. Dizia que eu estava sempre cansado, sempre distante. Mas eu achava que estava fazendo o certo, protegendo a família, cumprindo o meu papel. Minha rotina era sempre a mesma. Entrava às 22 horas, saía às 6 horas da manhã, patrulhava a BR-116 e as estradas vicinais que cortam a região. Muito mato, poucas casas, pouca gente. Às vezes a gente passava horas sem ver um carro. Era um trabalho solitário, mas eu preferia assim. Menos confusão, menos risco. Ou pelo menos era o que eu achava. Pausa. Aquela noite, 14 de maio de 2019, começou como qualquer outra. Eu e o cabo Renato assumimos a viatura às 22h15. A gente fez a ronda padrão. Posto de gasolina, trevo da rodovia, acesso às fazendas. Tudo tranquilo, tudo no lugar. Até que, lá pela 1h30 da manhã, a gente recebeu um chamado.
Uma mulher ligou para o 190 dizendo que tinha visto algo estranho cruzando a estrada perto do KM 48. Ela não soube descrever direito. Disse que era um bicho grande, torto, que andava errado. A operadora perguntou se era um animal atropelado. Ela disse que não, que aquilo estava vivo e que tinha entrado para o mato. Renato olhou para mim e deu aquele sorriso de canto de boca. Capivara bêbada só pode. Eu ri também. A gente achava que era exagero, coisa de quem está cansado, vê a sombra e imagina monstro. Mas a gente foi, porque era nosso trabalho. Tom mais baixo, mais sério. Se eu pudesse voltar, eu teria ignorado aquele chamado. Eu teria fingido que não ouvi. Eu teria inventado qualquer desculpa. Mas eu não sabia, ninguém sabe, até estar tarde demais. A gente chegou no KM 48 uns 20 minutos depois. A estrada estava completamente vazia, escura. Só o farol da viatura cortando o asfalto. Do lado esquerdo, uma cerca de arame farpado. Do lado direito, um matagal denso que subia morro acima. Silêncio total. Nem grilo, nem vento. Renato desligou o motor. Vê alguma coisa? Ele perguntou, esticando o pescoço para olhar pela janela. Eu peguei a lanterna e apontei para o acostamento. Nada, nem marca de freada, nem sangue, nem sinal de bicho atropelado. Deve ter sido impressão da mulher, eu disse. Vamos embora, mas aí eu percebi uma coisa. O silêncio não era um silêncio normal, sabe? Era um silêncio pesado, como se alguma coisa tivesse sugado o som de tudo. Nem o rádio da viatura estava chiando direito, só aquele estático baixo, abafado. Renato também sentiu. Ele franziu a testa e baixou o volume. Tá estranho aqui, ele murmurou. Eu ia responder quando a gente ouviu um som vindo do mato. Pausa longa, aumentar tensão. Não era um som de animal, não era ronco, nem rosnado, nem miado. Era... Como eu explico isso? Era tipo um chiado agudo, mas entrecortado. Como se algo tivesse dificuldade para respirar. Ou como se estivesse tentando imitar um som, mas sem conseguir fazer direito. Renato me olhou. Eu vi medo nos olhos dele. O mesmo medo que eu estava sentindo. Que porra é essa? Ele sussurrou. Eu não respondi. Só abri a porta devagar, peguei minha lanterna e minha pistola e saí da viatura. Renato veio atrás, tenso, com a mão já no coldre. A gente se aproximou da beira do mato. O som continuava. Mais perto agora, mais claro. E então, eu vi, não o bicho ainda, mas eu vi as marcas no chão. Tom de descrença, quase sussurrando. Não eram pegadas de animal, não eram pegadas de nada que eu conhecesse. Eram marcas arrastadas, 3 sulcos paralelos, fundos, como se algo pesado tivesse sido arrastado, ou como se algo tivesse garras, e as usasse para se apoiar enquanto andava. Mas o pior não era o formato, era a gosma. Tinha uma substância grudada nas marcas, viscosa, escura, refletia a luz da lanterna com um brilho esverdeado, quase metálico. E o cheiro, meu Deus, o cheiro, era como ferro misturado com algo podre, como sangue velho e mofo ao mesmo tempo. Renato tampou o nariz. Oliveira, vamos sair daqui, ele disse, recuando. Mas eu não consegui. Porque naquele momento, aquilo se mexeu. Pausa. Respiração ofegante. Lá dentro do mato, a uns 5 metros da gente, algo se arrastou entre os galhos, rápido, pesado, e o som parou. Tudo ficou em silêncio de novo. Mas agora a gente sabia. Tinha algo ali, e esse algo sabia que a gente estava olhando. Eu apontei a lanterna direto para o mato. O feixe de luz tremeu na minha mão. Eu tentei firmar, mas não consegui. Meu corpo todo estava tenso, cada músculo gritando para eu sair dali. Mas eu não podia. Eu era policial. Eu tinha que investigar. Eu tinha que entender o que era aquilo. Sai daí! Eu gritei. Polícia? Identifique-se! Nada. Só o vento começando a mexer nas folhas. Devagar.
como se até a natureza tivesse medo de fazer barulho. Renato puxou a pistola dele. Oliveira, isso não é gente, ele disse, a voz rouca. A gente precisa chamar reforço. Ele estava certo. Mas alguma coisa em mim, alguma coisa irracional, me fez dar mais um passo à frente. Eu não sei porquê. Até hoje eu me pergunto por que eu fiz isso. Tom mais lento, introspectivo. Sabe quando você sente que algo está te puxando? Não fisicamente, mas mentalmente. Como se uma voz dentro da sua cabeça dissesse: vai, olha, precisa ver. Era isso. Eu precisava ver. Eu entrei no mato. Renato me seguiu, xingando baixo. A gente avançou uns 3, 4 metros. Galhos arranhando o uniforme, a gosma ainda marcando o chão, brilhando fraco na luz da lanterna. E aí eu vi os olhos. 2 pontos brilhantes, refletindo a luz, baixos, muito baixos, quase rente ao chão. Não eram olhos de animal, eram grandes demais e completamente parados, sem piscar. Só olhando. Eu travei. Renato apontou a arma. Sai daí! Ele berrou. E aquilo se levantou. Pausa, respiração pesada. Não foi tipo um bicho que levanta de 4 para as patas traseiras. Foi tipo uma dobra, como se o corpo daquilo não tivesse articulações normais. Ele se ergueu torto em partes, com um som úmido de carne se retorcendo. E quando ficou de pé, meu Deus, tinha quase 2 metros de altura. O corpo era magro, magro demais. Tipo desnutrição extrema, mas não era humano. As proporções estavam erradas. Os braços eram longos demais. As pernas dobradas para trás como as de um cachorro. A pele, nem parecia pele. Era lisa, acinzentada, brilhando com aquela gosma. E a cabeça, voz tremendo. A cabeça era grande, ovalada, sem cabelo, sem orelhas. Só aqueles olhos enormes, pretos, fundos, e uma fenda onde deveria ter uma boca. Aquilo ficou ali, parado, olhando para a gente. Eu não conseguia me mexer. Renato estava congelado também. A arma ainda apontada, mas a mão dele tremendo violento. E então, aquilo inclinou a cabeça, devagar, para o lado, como um cachorro faz quando tenta entender algo. Sussurrando. E eu senti algo entrando na minha cabeça. Não era som, não era voz, era uma pressão. Como se alguém tivesse colocado as mãos dos 2 lados da minha cabeça e apertado, forte, e junto com a pressão vieram imagens, flashes, um céu escuro cheio de luzes, uma sala metálica, vozes distorcidas, dor, muita dor. Eu gritei. Renato também gritou e aquilo correu, acelerando o ritmo. Não correu como um bicho normal. Correu torto, jogando o corpo para frente, usando os braços para se impulsionar. Rápido, rápido demais. Passou entre a gente como um borrão e saiu do mato em direção à estrada. Renato disparou. Bum, bum, bum. 3 tiros. Eu vi pelo menos um acertar. Vi o impacto nas costas daquela coisa. Mas ela nem cambaleou, só continuou correndo. Atravessou a pista e desapareceu do outro lado. Longa pausa. Silêncio. A gente ficou ali, parados, respirando como se tivesse corrido uma maratona. Renato baixou a arma, olhou para mim. Que porra foi essa, Oliveira? Eu não respondi, porque eu não sabia. E por quê? Alguma coisa dentro de mim já estava diferente? A gente voltou para a viatura em silêncio. Renato ligou o motor, mas não saiu do lugar. Ele só ficou ali, segurando o volante, os nós dos dedos brancos de tanta força. Eu estava no banco do passageiro, olhando para o nada. Minha cabeça latejava. As imagens ainda piscavam na minha mente, mesmo de olhos abertos. Aquele céu cheio de luzes, aquela sala metálica, aquela dor. A gente precisa reportar isso, Renato disse finalmente. A voz dele estava estranha, fina, como se ele tivesse virado criança de novo. Eu ia concordar quando o rádio chiou. KKKRs, ZAS, TIAS, TEF. A voz da operadora entrou distorcida.
Viatura 27, confirma a posição. Câmbio. Renato pegou o rádio. Tentou responder. Mas quando apertou o botão, nada. Só estático. Ele tentou de novo. Nada. Tá sem sinal, ele disse, batendo no aparelho. Mas não era só o rádio. O celular dele também estava sem sinal. O meu idem. E o painel da viatura começou a piscar. As luzes, o odômetro, tudo falhando ao mesmo tempo. Eu olhei pela janela. E foi aí que eu vi ela. Pausa, tom mais sombrio. Do outro lado da estrada, parada, na beira do mato. A criatura, ela estava virada para a gente. Aqueles olhos enormes fixos na viatura, a postura torta, a cabeça ainda inclinada. E ela não se mexia. Só ficava ali, olhando. Renato, eu sussurrei. Ele olhou, viu e ficou branco. Arranca, eu disse. Eu não consigo, ele respondeu apertando a chave. O motor engasgou, falhou. Tentou pegar, mas morreu. Ele tentou de novo, nada. A criatura deu um passo à frente. Acelerar levemente o ritmo. Meu coração disparou. Eu puxei a pistola, mas minha mão estava tremendo tanto que quase deixei ela cair. A criatura deu mais um passo. Outro. Ela começou a atravessar a estrada, devagar. Renato socou o volante. Pega, porra! Ele gritou, girando a chave com violência. O motor tossiu, roncou e pegou. Renato pisou fundo. A viatura saiu cantando pneu, jogando cascalho para trás. Eu olhei pelo retrovisor. A criatura tinha parado no meio da pista e continuava olhando até a gente sumir na curva. Pausa, respiração aliviada, mas tensa. A gente rodou uns 5 quilômetros em silêncio. Renato dirigia rápido, olhando o tempo todo para o retrovisor. Eu também olhava, mas não via nada. Só a estrada vazia atrás da gente. Foi quando Renato freou de repente. Pera, ele disse. A gente não pode voltar para a base assim. A gente precisa de prova. A gente precisa de alguma coisa. Eu ia dizer que ele estava louco, mas ele já estava virando o carro. Renato, o que você está fazendo? A gente disparou 3 tiros, ele disse, acelerando de volta. Se acertou aquela coisa, tem que ter sangue, tem que ter algo no chão. Você é doido? Aquilo ainda pode estar lá. Então a gente não sai da viatura, a gente só passa devagar, tira foto e vai embora. Eu queria discutir, queria gritar, mas ele estava certo. Quem ia acreditar na gente sem prova? Tom baixo, quase arrependido. A gente voltou para o KM-48 devagar, farol alto, tudo ligado. Quando chegou no local, aquilo não estava mais lá. A estrada estava vazia. Renato parou a viatura no acostamento. A gente ficou dentro, olhando. Eu peguei a lanterna e apontei para o chão, pela janela. As marcas ainda estavam lá. A gosma também. Renato pegou o celular para tirar foto. Mas quando apontou a câmera, a tela ficou preta. Travou. Ele tentou reiniciar. Nada. Caralho, ele murmurou. Foi quando eu vi, do outro lado da estrada, onde aquilo tinha desaparecido. Tinha algo no chão, algo escuro, brilhando fraco na luz do farol. Renato, eu disse apontando. Ele olhou, hesitou. Não, ele disse. A gente não vai lá? Mas eu já estava abrindo a porta. Pausa longa. Tom de quem sabe que errou. Eu não sei por que eu saí da viatura. Até hoje eu não sei. Mas alguma coisa me puxou. Eu atravessei a estrada, lentamente. Pistola numa mão, lanterna na outra. Renato gritava atrás de mim, mandando eu voltar. Mas eu não parava. Quando cheguei perto, eu vi o que era. Era a pele, ou algo parecido. Um pedaço de tecido orgânico, rasgado, como se tivesse sido arrancado, da cor de cinza esverdeado, ainda úmido, ainda pulsando. Eu ajoelhei e, sem pensar, eu toquei. Respiração presa, voz trêmula. No segundo em que meus dedos encostaram naquilo, tudo mudou. Uma descarga elétrica subiu pelo meu braço, violenta, como se eu tivesse enfiado a mão numa tomada. Meu corpo inteiro travou. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia gritar. E as imagens vieram de novo, só que agora
mais fortes, muito mais fortes. Eu vi aquela sala metálica de novo, mas agora eu estava dentro dela, amarrado, paralisado, algo se inclinando sobre mim, algo me tocando, me cortando, e a dor era real. Eu senti cada corte, cada queimadura, cada pedaço sendo arrancado. E então eu ouvi uma voz, não humana, mas tentando ser. Você vai entender. Grito abafado. Eu caí para trás, bati a cabeça no asfalto. Renato correu até mim, me puxou, me arrastou de volta para a viatura. Ele estava gritando, mas eu não ouvia direito. Só o zumbido, só aquela voz ecoando. Você vai entender. Quando voltei a mim, a gente já estava a 10 quilômetros de distância. Renato dirigia feito louco, olhos arregalados, suando. Eu olhei para minha mão, a que tinha tocado naquilo. Ela estava queimada, não de fogo, mas de algo químico. A pele vermelha, bolhas começando a se formar. E ela ardia, como se tivesse algo vivo debaixo da pele. Pausa longa, voz fraca. Aquilo foi às 2h34 da manhã. 7 dias depois, eu comecei a morrer. A gente voltou para a base às 4h17 da manhã. Renato estacionou a viatura no pátio, desligou o motor e ficou ali, parado, mãos ainda no volante, olhando para frente. Para nada. Eu olhei para ele. A gente precisa contar, eu disse. Ele não respondeu. Renato, a gente precisa contar. Ele virou para mim, devagar. E o que eu vi no rosto dele não era medo, era desistência. Contar o quê, Oliveira? Ele disse, a voz morta. Que a gente viu um monstro, que ele correu na nossa frente, que você tocou num pedaço dele e levou choque. A gente tem as marcas no chão, a gosma, os tiros que você deu. Eu atirei no escuro. Ele me cortou. E não acertei nada, porque aquilo não existe, porra. Aquilo não pode existir. Ele saiu da viatura, bateu a porta. E entrou na base sem olhar para trás. Eu fiquei ali, sozinho, olhando para minha mão. Pausa, tom baixo, quase envergonhado. As bolhas já tinham crescido, 3 delas, grandes, cheias de um líquido claro, mas com um tom esverdeado no centro. E a ardência não passava. Era como se a queimadura fosse funda, como se o que quer que tivesse naquele tecido tivesse entrado dentro de mim. Eu enrolei a mão num pano e entrei. Dentro da base tudo estava normal. O sargento de plantão tomando café. 2 PMs conversando no canto. O ventilador de teto girando devagar. Como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo não tivesse acabado de virar de cabeça para baixo. Eu fui direto para o banheiro. Lavei a mão. A água gelada ardeu que nem fogo. Eu mordi o lábio para não gritar. Sequei com papel toalha e olhei no espelho. Eu estava pálido, olheiras fundas, suando frio, e minha mão. As bolhas tinham aumentado, respiração tremida. Eu saí do banheiro e fui até a sala do Tenente Carvalho. Bati na porta. Ele mandou entrar. Eu entrei. Fechei a porta atrás de mim. Ele estava sentado mexendo no computador. Nem olhou para mim. Fala, Oliveira. Eu respirei fundo. Tenente, aconteceu uma coisa na ronda, coisa estranha. Ele parou de digitar. Olhou para mim por cima dos óculos. Estranha como? Eu contei. Tudo. O chamado, o som no mato, as marcas, a criatura, os tiros do Renato, o pedaço de pele, o toque. Quando terminei, ele ficou em silêncio, por uns 10 segundos, só olhando para mim. Pausa, tom de desconforto. Então ele suspirou, tirou os óculos, esfregou os olhos. Oliveira, você tá bem? Tenente, eu tô falando sério. Aconteceu. Você bebeu? Eu travei. O quê? Bebeu, usou alguma coisa, tá tomando remédio, alguma coisa. Tenente, eu não... Porque o que você tá me contando, ele me interrompeu, a voz firme. Não faz o menor sentido. Criatura de 2 metros, olhos grandes, correndo torto. Isso é coisa de filme, Oliveira, não é real. Eu vi, tenente. O Renato viu também? Pergunta para ele.
Eu já perguntei. Eu gelei. O quê? O Renato passou aqui antes de você, ele disse, cruzando os braços. E ele me disse que vocês não viram nada, que foi uma ronda tranquila, que a mulher que ligou devia ter visto um bicho, mas que, quando vocês chegaram lá, não tinha nada. Eu não acreditei. Ele tá mentindo, tenente. Ele tá com medo de... Oliveira. A voz dele cortou como navalha. Você tá me preocupando. Você tá pálido, você tá suando. E você tá inventando história. Eu acho melhor você ir para casa, descansar. E se isso continuar... A gente marca uma consulta com o psicólogo da PM, eu ia falar. Mas a forma como ele olhou para mim, eu percebi. Ele não ia acreditar, não importava o que eu dissesse. Pausa longa, tom de resignação. Eu saí da sala, peguei minhas coisas e fui embora. Quando passei pelo corredor, vi o Renato encostado na parede, de braços cruzados. Nossos olhares se cruzaram. Eu parei. Ia falar alguma coisa, mas ele desviou o olhar e saiu andando. Eu cheguei em casa às 6h40. Jéssica estava na cozinha fazendo café. Os meninos ainda dormindo. Ela me olhou e franziu a testa. Você tá bem? Tá com uma cara. Tô bem, eu menti. Só cansado. Ela se aproximou. Tocou na minha testa. Você tá quente? Acho que você tá com febre. Não é nada, eu disse, me afastando. Vou tomar um banho. Eu subi. Entrei no banheiro. Tranquei a porta. Olhei para minha mão. As bolhas tinham estourado. E onde elas estavam? Agora tinha algo diferente. Voz trêmula, chocada. Eram marcas, não queimaduras normais. Eram padrões, linhas, círculos, algo geométrico, como se tivessem sido gravadas na minha pele, de dentro para fora. Eu passei o dedo em cima e senti. Tinha algo se mexendo debaixo da pele. Pausa longa, respiração pesada. Naquele momento, eu soube. Aquilo não tinha terminado. Aquilo tinha apenas começado. Eu não dormi. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto, sentindo minha mão latejar. As marcas queimavam. Não era dor física, era algo interno, como se cada linha gravada na minha pele fosse um fio ligado direto ao meu cérebro. E as imagens não paravam. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via aquela sala de novo, as luzes, os instrumentos, aqueles olhos me observando. E a voz, sempre a voz. Você vai entender. Jéssica entrou no quarto por volta das 9h. Sentou na beira da cama e colocou a mão no meu ombro. Amor, você não vai trabalhar hoje? Eu abri os olhos. Tentei sorrir. Vou folgar. Não tô bem. Ela tocou de novo na minha testa e franziu a testa. Você tá fervendo. Vou marcar médico. Não precisa. É só uma virose. Oliveira, você tá tremendo. Deixa eu ver. Ela tentou pegar minha mão. Eu puxei rápido. Eu tô bem, eu disse. Mais seco do que pretendia. Ela me olhou, magoada, confusa. Tá, se você não quer ajuda, eu não vou forçar. E saiu. Pausa, tom de arrependimento. Eu não queria afastá-la, mas eu não podia deixar ela ver. Não podia deixar ninguém ver. Porque eu sabia, se alguém visse aquelas marcas, eu ia ser internado, ou coisa pior. Lá pelo meio-dia, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Eu atendi. Alô? Silêncio do outro lado. Alô? Eu repeti. E então, uma voz masculina, calma, fria. Sargento Oliveira? Quem é? Meu nome não importa. Eu tô ligando para te dar um conselho. Eu sentei na cama. O coração acelerou. Que conselho? Esquece o que você viu. Eu gelei. Como é? Ontem à noite, na BR-116. O que você viu? O que você tocou? Esquece. Quem é você? Como você sabe? Eu sei porque a gente sempre sabe. E eu tô te dizendo, esquece. Não fala disso com ninguém. Não procura respostas. Não volta naquele lugar. Esquece. Eu não vou esquecer porra nenhuma. Eu quero saber o que era aquilo. Eu quero saber o que está acontecendo comigo. Silêncio. Depois,
A voz voltou, mais baixa, mais perigosa. Sargento, você tem 2 filhos, né? Lucas e Maria Eduarda. Meu sangue gelou. Ah, não ouse. Eu não estou ameaçando, eu estou avisando. Você não é o primeiro a ver e não vai ser o último. Mas os que ficam quietos, esses continuam vivendo. Os que insistem, bem, a gente nunca mais ouve falar deles. Quem é a gente? Quem são vocês? Ele desligou. Respiração acelerada, tom de pânico contido. Eu liguei de volta, caixa postal. Liguei de novo, nada. Eu olhei para o celular. Minha mão tremia tanto que eu quase deixei ele cair. Eles sabiam meu nome, sabiam dos meus filhos, sabiam onde eu morava. Naquela noite eu não saí de casa. Tranquei todas as portas, todas as janelas, deixei as luzes acesas. Jéssica achou estranho. Perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que era só paranoia, que tinha visto umas coisas na rua e estava sendo cauteloso. Ela não acreditou, mas não insistiu. Eu fiquei sentado na sala, pistola no colo, olhando para a janela, esperando. Por quê? Eu não sabia. Mas alguma coisa dentro de mim sabia que eles iam vir. Lá pela 1h da manhã, eu vi um carro parado na rua, em frente à minha casa, vidros escuros, motor ligado, farol apagado. Eu me levantei devagar, me aproximei da janela, tentei ver a placa. Não consegui. Escuro demais. O carro ficou ali, parado, por uns 5 minutos. Então, ligou o farol, alto, direto para a janela da minha sala. Me cegando. Pausa. Voz tensa. Eu levantei a pistola, não apontei. Só segurei firme. O farol apagou. E o carro foi embora. Devagar. Como se não tivesse pressa. Como se quisesse que eu soubesse que eles tinham estado ali. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem do mesmo número desconhecido. Só uma frase. Última chance. Pausa longa. Eu apaguei a mensagem. Desliguei o celular e decidi que ia ficar calado. Não porque eu tivesse desistido de saber a verdade, mas porque eu precisava proteger minha família. E se isso significava mentir, esconder, fingir que nada tinha acontecido, então era isso que eu ia fazer. Pelo menos era o que eu achava. Mas 3 dias depois, as marcas na minha mão começaram a crescer e eu comecei a sentir outras coisas. Coisas que não eram minhas, pensamentos que não eram meus, e percebi que não importava o quanto eu ficasse quieto, não importava o quanto eu tentasse esquecer, porque aquilo já estava dentro de mim e não ia sair. No 4º dia, eu parei de reconhecer meu próprio reflexo. Não era só a aparência, embora eu tivesse emagrecido uns 5 quilos em 3 dias. Era outra coisa. Quando eu olhava no espelho por um segundo, eu via outra pessoa olhando de volta. Alguém mais velho, mais cansado, com olhos que não eram meus, e então piscava. E era eu de novo. Mas aquele segundo era real. Eu sabia que era. Pausa. Tom de exaustão. As marcas na minha mão tinham se espalhado. Agora subiam pelo pulso, pelo antebraço, linhas finas, geométricas, como circuitos gravados na pele. Elas brilhavam fraco no escuro. Um brilho esverdeado, quase imperceptível. Mas eu via e sentia. Cada linha latejava, pulsava. Como se tivesse algo vivo correndo por dentro delas. Eu usava manga comprida o tempo todo, mesmo dentro de casa, mesmo no calor de maio. Jéssica perguntou. Eu disse que estava com alergia. Ela não acreditou, mas também não insistiu. Ela sabia que algo estava errado, ela só não sabia o quê. No 5º dia, os sonhos começaram. Não eram sonhos normais, eram memórias, mas não eram minhas. Tom mais baixo perturbado. Eu via um céu diferente, mais escuro, sem lua, mas cheio de luzes. Dezenas delas, se movendo devagar, silenciosas. Eu via uma cidade, mas não era cidade humana. As construções eram erradas, angulares demais, altas demais,
feitas de um material que parecia metal, mas respirava. E eu via eles, as criaturas, centenas delas, andando, trabalhando, se comunicando sem falar. Só aquela pressão na cabeça, aquele chiado mental. E então, eu via a dor, corpos humanos, presos, paralisados, sendo estudados, cortados, abertos, enquanto eles observavam, sem emoção, sem raiva, sem pena. Só curiosidade. Pausa longa, respiração tremida. Eu acordava gritando, suando frio. Jéssica me sacudia assustada, perguntando o que tinha acontecido. Eu dizia que era só pesadelo, mas eu sabia não era pesadelo, era lembrança deles. No 6º dia, eu comecei a ouvir, não com os ouvidos, com a cabeça, vozes, sussurros, palavras que eu não entendia, mas que, ao mesmo tempo, eu entendia. Era como se alguém tivesse colocado uma estação de rádio dentro do meu cérebro e eu não conseguia desligar. Eu estava na cozinha quando aconteceu a primeira vez. Jéssica estava falando comigo, perguntando se eu queria almoçar. E, de repente, eu ouvi. Ele está mudando. Claro, nítido, dentro da minha cabeça. Eu gelei, olhei em volta. Ninguém, só eu e Jéssica. Oliveira, ela disse, acenando na minha frente. Você está me ouvindo? Eu pisquei. Tô. Desculpa, estava distraído. Mas não estava. Eu tinha ouvido algo, e esse algo não era humano. Acelerando levemente o ritmo, aumentando a tensão. A partir daí, piorou. As vozes começaram a vir mais frequente, a qualquer hora, de qualquer lugar. Quando eu estava no banheiro, o processo está acelerado. Quando eu estava deitado na cama, ele não vai resistir muito tempo. Quando eu estava brincando com meus filhos, a estrutura celular está se degradando. Eu tentava ignorar. Tentava fingir que não ouvia, mas era impossível, porque toda vez que eu ouvia, eu sentia. Sentia algo se mexendo dentro de mim, algo se reorganizando, algo me consumindo de dentro para fora. No 7º dia, eu fui ao médico. Não porque eu quis, mas porque Jéssica me obrigou. Ela marcou consulta no posto de saúde, me arrastou até lá, sentou ao meu lado e esperou. Quando me chamaram, eu entrei sozinho. O médico, Dr. Almeida, um senhor de uns 60 anos, me examinou, temperatura, pressão, batimentos. Tá com febre alta, ele disse franzindo a testa. 39,8. Já faz quanto tempo? Uns 6 dias, ele anotou algo na ficha. E outros sintomas? Dor de cabeça? Náusea? Vômito? Tudo isso. Diarreia? Eu hesitei. Sangue nas fezes. Ele parou de escrever, me olhou. Sangue? Eu assenti. Ele se levantou. Tira a camisa, preciso examinar. Eu travei. Não precisa. Eu só tô com uma virose. Tira a camisa, Oliveira. Não era pedido, era ordem. Eu respirei fundo e tirei. Pausa longa. Tom de vergonha e medo. Ele olhou e ficou em silêncio. As marcas tinham se espalhado pelo peito, pelas costas, subindo até o pescoço, linhas finas, brilhando fraco, pulsando devagar. Ele se aproximou, passou a mão por cima, afastou rápido, como se tivesse queimado. Que diabos é isso? Eu não sei. Eu menti. Como assim você não sabe? Isso não é alergia. Isso não é infecção. Isso é... Ele parou. Olhou para mim com uma mistura de medo e fascínio. Isso é algo que eu nunca vi na vida. Ele voltou para a mesa. Pegou o telefone. Eu vou te encaminhar para o hospital. Agora. Isso precisa de investigação urgente. Não. Eu levantei rápido. Não vou. Oliveira, você precisa... Eu disse que não vou. Eu gritei. Ele me olhou, assustado. Eu vesti a camisa, rápido, e saí da sala. Respiração pesada. Tom de desespero contido. Jéssica estava esperando no corredor. Levantou quando me viu. E aí, o que ele disse? Nada. É virose. Vou melhorar. Oliveira, para de mentir para mim. Ela gritou. As pessoas na recepção olharam.
Você tá morrendo. Qualquer um vê isso. E você fica aí fingindo que tá tudo bem? Eu parei, virei para ela. E pela primeira vez, eu disse a verdade. Jéssica, se eu te contar o que está acontecendo comigo, você não vai acreditar. Ninguém vai. E se eu tentar provar, eles vão me internar. Ou coisa pior. Quem é eles? Do que você está falando? Eu segurei o rosto dela. Olhei nos olhos dela. Só. Confia em mim. Por favor, só confia. Ela começou a chorar. Eu não sei se consigo. Longa pausa. Silêncio pesado. Naquela noite, eu soube que ia morrer. Não foi pressentimento. Foi certeza. Porque quando eu olhei no espelho, antes de dormir, as marcas tinham chegado no meu rosto e meus olhos estavam mudando de cor, do castanho para o preto. Eu gravei isso no 8º dia, minha última gravação, porque eu sei que não vou durar muito mais. Meu corpo está desistindo, cada órgão, cada célula, como se algo tivesse reprogramado tudo de dentro para fora. Eu não durmo mais, não sinto fome, mal sinto dor, só vazio. E aquelas vozes, cada vez mais altas, cada vez mais claras. Pausa, voz fraca, mas firme. Ontem à noite, eu tive uma convulsão. Foi no meio da madrugada. Jéssica acordou com meu corpo tremendo violento na cama. Ela ligou para a ambulância, mas quando eles chegaram, eu já tinha parado. Os paramédicos me examinaram, mediram pressão, batimentos, temperatura e ficaram confusos, porque tecnicamente eu estava estável. Mas eles sabiam que algo estava errado. Tentaram me levar para o hospital. Eu recusei. Assinei um termo dizendo que a responsabilidade era minha. Eles foram embora. Jéssica ficou, sentada na beira da cama, segurando minha mão. Aqui não tinha mais marcas visíveis, porque agora elas tinham entrado para dentro. Ela não disse nada, só chorou. E eu não consegui consolá-la, porque eu sabia. Ela ia ficar viúva e meus filhos iam crescer sem pai. Tom mais baixo, quase sussurrando. Mas o pior não é morrer. O pior é saber. Porque agora eu sei o que eles são. Eu sei porque eles vêm aqui. Eu sei o que eles querem. E eu não posso contar. Não porque me proibiram, mas porque não tem palavras para isso. Não tem conceito humano que explique. Pausa longa. Eles não são alienígenas, não no sentido que a gente imagina. Eles são algo mais antigo, algo que sempre esteve aqui, observando, estudando, esperando. E aquela noite, aquele contato. Não foi acidente, foi escolha deles. Eu não sei por que me escolheram, não sei se foi aleatório, ou se teve algum motivo, mas quando eu toquei naquele pedaço de pele, eu não peguei informação. Eu peguei infecção, não biológica, mas conceitual, como se o simples ato de tocar tivesse me conectado a algo maior, algo que não devia ser tocado. E agora eu estou pagando o preço. Respiração difícil, voz oscilando. Ontem eu vi de novo, não em sonho, acordado. Eu estava na sala, sozinho, e de repente ele apareceu, no canto. Parado, aquela criatura, os mesmos olhos, a mesma postura torta, só olhando para mim. Eu não gritei, não corri, só olhei de volta e dessa vez eu entendi. Pausa. Tom de aceitação sombria. Ele não estava ali para me machucar, ele estava ali para me buscar, porque o que quer que tenha entrado em mim não era para ficar aqui, era para voltar comigo. E sabe o mais assustador? Parte de mim quer ir, parte de mim sente que pertence àquele lugar. Aquela sala metálica, aquele céu escuro cheio de luzes, como se minha vida inteira aqui tivesse sido só uma espera para isso. Longa pausa, silêncio pesado. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, horas, talvez dias, mas eu sei que quando eu for, ninguém vai entender. Vão dizer que foi doença. Infecção generalizada, falência múltipla de órgãos. E talvez, tecnicamente, seja isso mesmo.
Mas a verdade é que eu fui transformado em algo que não é mais humano. E quando meu corpo desistir, eu vou para algum lugar. Não sei onde, mas sei que não é aqui. Voz quebrando levemente. Emoção contida. Jéssica, se você um dia ouvir isso, me desculpa por não ter contado antes, por ter mentido, por ter te afastado, quando você só queria ajudar. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Eu não queria que ninguém se envolvesse. Mas agora é tarde demais. Lucas, Maria Eduarda, cuidem da mãe de vocês e lembrem que eu tentei ficar. Eu tentei resistir. Mas algumas coisas são maiores que a gente. Pausa longa. Respiração trêmula. Para quem está ouvindo isso agora, eu não sei se você acredita. Eu não sei se você deve acreditar, mas se um dia, numa estrada vazia, de madrugada, você ver algo que não deveria existir, não toque, não chegue perto, não tente entender, só vá embora. Porque tem coisas nesse mundo, ou fora dele, que não são para serem conhecidas. E uma vez que você toca, uma vez que você sabe, não tem volta. Silêncio, apenas respiração baixa. Eu ouço eles agora, chamando, dizendo que tá na hora, e eu acho que vou, não porque eu quero, mas porque eu não tenho mais escolha. Último suspiro, vou assumindo. Se alguém encontrar essa gravação, contem-me a história, não para assustar, mas para avisar, porque eles ainda estão aqui e vão continuar, escolhendo, tocando, transformando. E talvez você seja o próximo. Silêncio absoluto. Som de gravação sendo interrompida abruptamente. Pausa longa, silêncio, apenas som ambiente baixo. Essa gravação foi encontrada no celular do sargento Marco Oliveira 3 dias após sua morte. Causa oficial: falência múltipla de órgãos de origem desconhecida. Nenhuma autópsia foi realizada. O corpo foi cremado a pedido da família. Ou, pelo menos, foi isso que consta nos registros. Pausa. O cabo Renato, que estava com ele naquela noite, pediu transferência 2 semanas depois. Ele nunca mais falou sobre o ocorrido. E 6 meses depois, desapareceu. Nenhum rastro, nenhuma pista. Como se nunca tivesse existido. Pausa longa. Essa história é real? Eu não sei, eu não estava lá, mas essa gravação existe e as marcas no corpo do sargento Oliveira também existiram. Os médicos que o examinaram confirmaram. Antes de serem instruídos a não falar mais sobre o caso. Tom mais direto falando com o espectador. Então, o que você acha? Foi delírio? Doença mental? Infecção exótica? Ou será que ele realmente tocou em algo que não deveria? Será que existem coisas, seres, que estão aqui, observando, esperando, escolhendo? E se sim, por que eles escolhem? O que eles querem? Pausa. Tom mais suave, mas ainda misterioso. Deixe a sua opinião nos comentários. Conta pra gente. Você acredita? Você já viu algo parecido? Já sentiu algo estranho? Depois de um encontro que não consegue explicar, a gente lê todos os comentários. E quem sabe, sua história seja a próxima. Se você gostou desse relato, ou se ele te deixou inquieto, pensativo, com aquele frio na espinha, considera deixar seu like. Ajuda o canal a continuar trazendo histórias como essa, histórias que ninguém mais conta. E se você ainda não é inscrito, bem, agora você sabe o tipo de conteúdo que a gente traz aqui. Mistérios reais, testemunhos perturbadores, verdades que preferem esconder. Aperta o sininho, porque tem muito mais vindo por aí. Pausa final, tom baixo, quase sussurrado. E lembra, se um dia você estiver numa estrada vazia, de madrugada, e ver algo que não deveria estar ali, não toque, porque talvez você seja o próximo a gravar uma mensagem como essa. Silêncio absoluto, fade out lento.